Me parece que o uso de inteligência artificial vai trazer alguns danos. Esses danos não serão evitáveis 100% pelo TSE e a culpa não é do TSE. É impossível, em termos de legislação, em termos de resolução, que a gente acompanhe a evolução das tecnologias. Então, não haverá isso não está 100% coberto nas resoluções, mas o TSE faz aquilo que é possível. Um exemplo disso, e você já mencionou aqui, foi essa questão da convenção lá do PL, onde foi apresentado lá um vídeo de inteligência artificial. Pode parecer que isso tudo está regrado nas resoluções, e até acho que sim, na resolução de propaganda trata dessa questão, mas há interpretações possíveis. Eu diria para você que uma maioria da doutrina especializada tem dito que esse vídeo divulgado por inteligência artificial lá na convenção do PL... Feito por inteligência artificial. Feito por inteligência artificial é ilegal, então a maioria tem dito isso, mas eu quero te dizer que eu, por exemplo, me filio a uma corrente minoritária e entendo que esse vídeo é perfeitamente possível, é perfeitamente lícito, porque a mensagem que foi divulgada naquele vídeo produzido por inteligência artificial, essa mensagem não parte de uma mentira. Então, nós interpretamos, a maioria da doutrina tem interpretado esse vídeo a partir do parágrafo 1º de um artigo da resolução, do artigo 9C da resolução, que realmente proíbe deepfake, mas acaba se esquecendo do caput do artigo 9C, que fala, ao tratar também da questão do uso da inteligência artificial, em divulgação de fatos inverídicos ou descontextualizados. Ou com a intenção de enganar. Ou com a intenção de enganar. Então, para mim, qual é a melhor interpretação? Você interpretar o caput do artigo com o parágrafo 1º e, portanto, se eu não tenho uma intenção de enganar o eleitor, se eu não tenho nada de descontextualizado, como é o caso concreto aqui que nós estamos discutindo, isso faz com que o vídeo seja perfeitamente lícito. Que bom que a gente chega ao centro da questão, Marília. Nós estávamos discutindo isso ao vivo e a cores, né, recentemente. Como eu disse, você deixou uma opinião muito clara para a audiência, dizendo por que você, ao contrário do que o Alexandre diz, considera ilícito o que foi feito e exibido. Bom, William, existe uma questão que é a interpretação do texto expresso da norma. O Alexandre faz uma interpretação no sentido de que, como o dispositivo diz primeiro que a inteligência artificial só é proibida utilizando imagem, voz de pessoa viva ou morta, ainda que com a sua autorização, para fatos descontextualizados ou inverídicos, que esse dispositivo só se referiria a esse tipo de conteúdo. Mas, com todo respeito ao Alexandre, não me parece que é isso que o parágrafo 1º diz expressamente. Mas ainda que assim não fosse, esse parágrafo precisa ser interpretado de acordo com a cláusula pétrea da liberdade do voto. Por quê? Eu vou voltar aqui a um exemplo que me parece bastante ilustrativo. O fato inverídico não é só o conteúdo da fala. O fato inverídico, descontextualizado, ou ainda que verdadeiro, aquele que o eleitor tem que julgar, é o que o eleitor é capaz de julgar. Então, a gente tem um caso da Coreia do Sul bastante conhecido, que é chamado do primeiro candidato digital. É aquele candidato que não é uma pessoa assim tão espontânea e carismática, mas só se apresenta por meio de uma imagem, áudio, como aquele vídeo, o que emula a realidade. E nesse, ele é super simpático, ele é engraçado, ele fala com o jovem. Então, eu te pergunto, se um determinado candidato que não fala tão bem, que não é espontâneo, ele resolve se apresentar só como um avatar hiperrealista, esse deepfake. Mas veja, ele autorizou, eles estão falando que é inteligência artificial. Isso permite que o eleitor julgue aquele candidato? Não. É por isso que o caput trata de desinformação e o parágrafo 1º deixa claro que, veja bem, quando nós não estamos falando de desinformação em qualquer caso, não é possível utilizar a inteligência artificial para deepfake, que é aquele vídeo e áudio, que simula perfeitamente a realidade, ainda que seja com a autorização do candidato e informando o eleitor que se está usando inteligência artificial. Não é uma questão de transparência, é uma questão de manter a legitimidade do voto e a capacidade do eleitor de julgar. Acho que, novamente, e um dos elementos importantes, talvez para colocar alguns elementos no debate, seja primeiro,
o que essa IA faz e as novas IAs, isso tem evoluído de uma maneira muito impressionante, é baixar o custo de produção a frações muito pequenas, seja de valor financeiro, de tempo. Há muitas frações que a gente pode analisar dentro desse critério. Então, de alguma forma, essa compressão ela é extremamente importante, porque, claro, nós estamos falando de um exemplo, e sem dúvida nenhuma o exemplo do caso do ex-presidente Bolsonaro, a gente vai ver aos milhares nessa eleição de vídeos mais hiperrealistas, menos hiperrealistas, e um dos elementos importantes é, além do custo de produção cair, ele sim se democratizou, né? A gente está falando de um vídeo formal de uma convenção do PL, mas isso poderia ter sido feito na casa de alguém, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, aliás, né? Você não tem tanto essa necessidade hoje de um elemento de especialização, e a gente sempre pensou nessa IA como coisa de cinema, né? Até para trazer um exemplo objetivo, o vídeo que mais repercutiu pós-Copa do Mundo foi um vídeo de inteligência artificial do Neymar conversando com o próprio Neymar mais velho e mais novo. Então, de alguma forma... Lá vem o Neymar. Exato, Neymar muito representativo, né? O Neymar é muito grande na internet. Então, o que é interessante... Maior do que o direito eleitoral. Né? Maior do que o direito eleitoral. O que é importante, talvez, da gente entender dentro desse ponto, né? Acho que o elemento central que me chama a atenção dentro desse debate é não só o fato da gente discutir se o PL pode fazer o Jair Bolsonaro. Você não é mais dono da sua imagem, inclusive do ponto de vista hiperrealista. Alguém pode pegar a tua imagem e fazer alguma coisa sobre você, isso repercutir, isso mas aí a legislação pega direto. Exato. Aí talvez é um ponto que eu devolvo para eles aqui na legislação.